desacelerar para acelerar. Vocês já pensaram sobre isso? Nesse mundo do desafio do empreendedorismo, em que a gente está focado nos resultados, muitas vezes não sobra tempo para que a gente pense sobre outras questões que são vitais para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, executiva de negócios, empreendedora, psicóloga e líder criativa. E estou aqui ao lado da minha parceira, Dani Mafra. Ah, que legal. Nós estamos aqui num dia também muito especial. Eu sou Daniele Mafra, executiva em ESG, líder criativa. E a gente está aqui no momento único, especial, o primeiro deles, né? Do Conexão Mulheres Criativas, que a gente já convida você para, a partir de agora, conhecer nossa multiplataformas e seguir aqui no YouTube o nosso canal. Fala pra gente, Samela, quem é que está aqui hoje com a gente? Muito bem, deixa eu falar um pouquinho sobre o currículo dela, porque como a Dani falou, de fato, nós estamos aqui no Conexão Cast num momento único. A gente viu aqui várias profissionais que falam sobre vários aspectos da nossa vida de empreendedorismo, da economia criativa, mas hoje a gente vai falar sobre aspectos sutis da nossa vida, com uma super especialista que nos bastidores já estava aqui encantando todo mundo. Eu já sou fã e já quero marcar meu horário. Brenda Lopes é terapeuta ancestral, atua há 5 anos cuidando do corpo e mente de mulheres em Natal e é integrante da Bensá, levando meditações para as participantes dos programas de letramento racial que a Bensá oferece. Além da Bensá, Brenda atua como aromaterapeuta, massoterapeuta ayurvédica e professora de yoga em Natal, fisicamente no espaço Vivar em Candelária. Minha querida, seja muito bem-vinda ao Conexão Cast. Muito obrigada, que bom estar aqui, satisfação. E astróloga, esqueci de botar aí, né? Pois é, e astróloga que consumiu 90% do nosso bate-papo ali nos bastidores, que a gente já estava assim. Né? Nos interessa. Pois é. Gente, e uma perspectiva de astrologia que é meio mediúnica também, porque quando ela começava a falar sobre os aspectos de personalidade, enfim, né, nossos, a partir dos dados que a gente estava passando ali do nosso signo, enfim, ela já estava ali praticamente dizendo a nossa vida inteira. É interessante, mas não é mediunidade apenas. Eu tenho mediunidade, mas é muito estudo também, né? O mapa astral, ele é um registro, é um mapa do tesouro da nossa vida e a gente tem que interpretar. Obviamente que eu tenho as minhas ajudas, mas é muito estudo mesmo o mapa astral. E é muito interessante porque já houve uma época em que a astrologia, as terapias holísticas de uma forma geral, as terapias integrativas, enfim, todo esse universo era sempre muito colocado à parte como algo que não tinha, justamente o que você está colocando, não tinha estudo, ou não tinha bagagem, etc. E hoje, de uns anos para cá, acho que é pelo menos uns 10 anos para cá, é justamente o contrário. Assim, a gente tem grandes universidades estudando, né, as bases, não somente das terapias holísticas, integrativas, etc., mas da própria astrologia, né? E a gente sabe, assim, eu, como leiga, já vejo, por exemplo, as coisas mais elementares, que assim, a questão da lua, do mar, das marés, de como a gente fica também, de como a gente muda dentro desses ciclos e tudo mais. Então, isso aí são coisas empíricas que a gente sente, né? Apesar de não ser estudioso, mas a gente já percebe. Aí uma pergunta vocês têm esse trabalho de desacelerar para acelerar. Como é que todas essas terapêuticas, esses estudos, tudo isso que você trabalha para mulheres em especial, como é que você entende essa desaceleração do ponto de vista de saúde, de um lado, mas também do ponto de vista da possibilidade de expansão, né? Uma desaceleração para que possa existir essa expansão, né? Como é que você delimita isso? Como é que você explica isso para a gente, na verdade? Então, são algumas frentes, né? Porque você falou aqui yoga, aromaterapia, massagem, mapa astral, meditação. Então, dentro da Bensá, que é essa empresa das minhas irmãs que vocês já conheceram aqui, Bárbara e Bianca,
eu atuo como desacelerar dessas mulheres empreendedoras negras. Então, antes da gente começar os estudos efetivamente, antes da gente começar os cursos de letramento racial, de administração, de empreendedorismo, a gente respira. E aí, talvez uma coisa que vocês não fizeram hoje, respirar consciente. Ah, não fiz mesmo. E aí, antes da gente começar qualquer aula, a gente senta, solta os braços, mantém a coluna reta. E eu faço uma meditação com elas no presente, na presença. Isso vai isso vai fazer um pouquinho que a nossa mente desacelere para a gente começar a encher a nossa mente de novas informações. Dentro da Bensá também eu trabalho com rodas conectivas, que é trazer a ciência da aromaterapia, das plantas que eu mostrei para vocês ainda agora, como elas atuam no nosso psique. Então, quando a gente inala um óleo essencial, ele vai direto para o nosso sistema límbico e ele vai fazer o trabalho dele lá. E aí, depende, cada situação que a gente tem um óleo essencial diferente. Mas o que eu trago muito é que a respiração modifica o nosso estado mental. Então, a gente estava aqui falando antes de começar, falando muito. Mas só de eu manter a minha coluna reta aqui e respirar profundo, a minha fala já modifica. Você sabe disso, né? Quando você atende com psicologia, você tem que estar centrada. Uhum. E passar isso para as empresárias da Bensá é essencial. Porque muitas vezes é muito trabalho, né, para uma empreendedora. Então, a gente tá lá no computador com os ombros assim, daqui a pouco não sabe porque dá com dor de cabeça, postura, mas tudo começa com a respiração. Então, dentro do programa da Bensá, de um dos programas da Bensá, eu começo desacelerando com elas, e é sempre algumas mulheres, então não dá para fazer individualmente, por exemplo. A gente faz uma meditação, um alongamento, um yoga, sempre antes de cada atividade. Então, você vai ter uma aula de 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, é para a gente desacelerar, para a gente fazer um check-in de como a gente está chegando, fazer alguma respiração que a gente acalme, para depois efetivamente começar. E isso é um processo, né? Não é só um dia que vai ajudar, mas vai também. Mas é um processo de desacelerar. A parte disso, eu trabalho com a massoterapia ayurvédica, que é do corpo mesmo, né? Então, o corpo já está muito somatizado, muitas vezes muito somatizado, e a gente não tem essa cultura aqui, pelo menos em Natal, de fazer massagens, de sentir o seu corpo, de parar um pouquinho. E a massagem é um momento que você não pode pegar no celular. Tá só você, com a sua respiração, com seus pensamentos. Então, cada toque que você vai sentindo no corpo vai acessando lugares que, por vezes, foram registrados no passado e que você não lembrava. Só com a psicoterapia você não consegue acessar. É um grande portal. Eu tô nervosa. Não, ela tem uma coisa interessante, porque ela fala, tem uma melodia na voz, Não, né? tem uma conexão. E ela vai falando, Não você vai relaxando. Mas eu queria, Brenda, até porque a gente tem muitas mulheres que nos assistem que às vezes têm chamados também para empreender, e eu queria saber como é que você se encontrou com as terapias. Você nasceu terapeuta? Ou você percebeu percebeu que tinha mediunidade e aí se encontrou com alguma terapia? Como foi seu encontro com as terapias? Não, foi assim, burnout. Não, eu fiz faculdade de turismo. Sim. E aí teve no final da faculdade, já eu trabalhava com Bárbara, já, a minha irmã mais velha, né, administradora. E era algo que eu não gostava do trabalho, né? Eu tava lá pelo família, amizade e tal, família mesmo. Então, eu ia pra lá, ficava triste, chorando, dizia, tem alguma coisa que tá errado, não tá certo isso aqui. Comigo, né? Não era o meu sonho, não era o que eu realmente gostava. E aí, a Casos do Destino, uma amiga disse, vamos para uma aula de yoga. E eu fui, e eu percebi que eu estava com ansiedade, né, que eu não conseguia respirar, eu respirava curto, eu falava muito que eu estava sentindo aquele aperto no peito, como né, que a gente não conseguia respirar. Depois eu entendi que é a glândula timo, que quando a gente está triste, a glândula timo fica bem pequenininha, que é aqui no meio do peito.
E eu entendi que era respiração e era algo, eu estava fazendo algo que eu não queria, a minha alma não vibrava. Então, quando eu fui para minha primeira aula de yoga, eu percebi que eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E aí, o meu mapa astral hoje fala isso, que a minha casa 6, que é a casa do trabalho, é em Câncer. Então, Câncer é um signo amoroso, gosta de cuidar. Então, se eu soubesse disso antes, eu não ia ter feito turismo. Eu ia fazer o quê? Psicologia, não é mesmo? Mas sempre é tempo. Como o mapa astral ajuda a gente, né? Uma mina de tesouro para o nosso autoconhecimento. Então, eu entendi que eu gostei quando a professora me ensinou a respirar. Tocou a minha alma ali, né? Vamos dizer assim. Então, eu entrei no mundo das terapias através do yoga. Eu disse, nossa, eu posso fazer isso, ajudar as outras pessoas. Eu sempre gostei de falar, de ajudar, de ter um toque de conforto, assim. Então, foi quando eu entrei no yoga, na UFRN. Depois de um tempo, eu conheci a massagem ayurvédica. E aí, foi uma expansão muito grande de consciência, porque eu entendi que eu já fazia aquilo... Já era muito natural fazer aquilo pra mim, né? Atender as pessoas. E aí, as pessoas sempre quando... Muitas vezes elas falam assim, nossa, não parece que é só você, não parece que é... não é uma massagem comum isso aqui, porque a massagem ayurvédica é algo natural, é uma massagem com óleo vegetal, óleos essenciais. Então, eu tô sempre muito ligada para essa questão natural da respiração. E aí, foi isso. E aí, assim, é sempre... eu e minhas irmãs, a gente sempre trabalha junto, querendo ou não, assim, né? O mapa astral também fala isso, na nossa casa 3. Viu, Brenda? Eu queria até registrar aqui uma passagem que você cita do seu Instagram, que foi muito profunda para mim também. Ela fez um post aqui, né, sobre o atendimento dela, e ela colocou que antes de tocar o corpo do outro, eu olho para dentro, olho para mim e observo que o outro é meu espelho. Assim, me centro no meu propósito e posso oferecer o mais sublime da minha medicina. Essa sessão foi incrível, eu comecei com toques, aí falou mais do atendimento dela. Mas eu achei interessante, muito interessante essa coisa de o outro ser o seu espelho, né? E tem tudo a ver com a sua história, com essa conexão que você teve com as terapias. Tudo. Quando a gente entende que antes de eu olhar pra você, eu tenho que olhar pra mim, e aí quebra algo de que a gente tá sempre gerando uma expectativa no outro, que eu tenho que ser igual ao outro, eu tenho que ser melhor do que você, porque você é assim. Mas não, eu sou eu. Antes de eu falar com vocês, eu preciso respirar. E aí, as terapias ensinam isso, e me ensinam muito isso, de antes de eu tocar o seu corpo, especialmente, que é tão sagrado, é o seu templo. É o que faz você aqui. Acordar todos os dias, eu tenho que olhar primeiro pra mim. E olhar pra mim é fechar meu olho e respirar. É muito profundo, realmente, tocar o outro. E eu posso te tocar olhando nos seus olhos. Com certeza, você está fazendo isso aqui nesse podcast. Mesmo a um metro de distância, né? E vocês que estão fora, assistindo a gente pela tela, não sei se vocês conseguem ver e vibrar nisso, assim, mas aqui nessa mesa tá diferente, de verdade. E eu fico imaginando, né, que uma das coisas que a gente não entende é que os nossos anos iniciais, eles não são linguísticos, né? Eles não são pela ordem da linguagem, como nós... Hoje a gente pensa com palavra, mas até 2 anos e meio, 3 anos, a gente não pensa com palavra, né? A gente sente o mundo e se conecta com ele, e vive as nossas relações, etc., a partir do corpo, a partir do afeto, a partir de algo que não é linguístico. Do olhar, especialmente. O olhar, né? E quando você chega na idade adulta, você tem determinadas sensações que são aquelas que você não consegue nominar. Isso a gente vê muito em síndrome do pânico, por exemplo, né? Quer dizer, não tem nada de dado real ali que faça sentido você sentir o que você sente, mas você sente, né? E não é da ordem da linguagem, não é da ordem da realidade, não é da ordem do afeto. É da ordem do afeto, ancorado no corpo, e que muitas vezes você não consegue se desvencilhar, né? E eu fico imaginando que esse trabalho que você faz é um trabalho diferente, esse é o ponto que eu queria colocar. É diferente de uma psicoterapia catártica, como nós fazemos normalmente. Catártica, que é pela ordem da linguagem, né? Que você fala, você se escuta, você elabora, reelabora, ressignifica, mas sempre dentro da ordem da linguagem. Essas terapias, elas são quase que pré-linguísticas, né?
Então, você mexe com coisas que estão lá, de fato, no seu passado mesmo, né? Registrado no seu corpo desde antes de você nascer ou nos primeiros anos de vida, como você disse. Para uma criança desenvolver assim bem, a gente sabe que a gente precisa do toque, né? A criança precisa do toque, precisa do carinho da mãe, dos cuidadores, né? Precisa da mamada, enfim, do olhar. A criança olha muito pra gente. E aí, com o tempo, a gente vai perdendo isso. E muitos registros no corpo vão acontecendo, né? Eu trabalho muito com mulheres. Eu atendo também com Tantra, eu estudo Tantra, né? Então, a massagem tântrica, a vivência tântrica, de olhar nos olhos, de respirar. Tudo isso são muitas terapias, a gente pode pensar assim, mas é tudo muito unido, tudo muito conectado. Né? O yoga, a respiração, o tantra trabalha a respiração. Na massagem ayurvédica, se você não estiver respirando, dói mais. E aí, por vezes, eu antes de colocar a pessoa na maca, eu ensino ela a respirar. A gente senta e eu vou fazendo uma respiração do yoga, que é a respiração tridimensional, crescendo a barriga, para ela ir relaxando e soltando o maxilar. Então, é uma abordagem que unifica mesmo todas as minhas vivências, né? Tudo que eu venho colocando na minha caixinha de aprendizado nesses anos. Então, por isso que eu falo muito, é uma terapia ancestral, não é só yoga, não é só massagem ayurvédica, não é só aromaterapia, é tudo englobado. Que maravilha. Brenda, eu tenho uma amiga, Samara sabe quem é? A professora Alice? Sim. Que ela sim. vive me dizendo que eu tenho que fazer meu mapa astral. Ah, sim. E ela trabalha com aromaterapia, né? Isso também. Ela é trabalha com terapias naturais e tal. E eu queria que você me convencesse agora por que eu tenho que seguir o que a Alice me pede tanto. Assim, por que uma mulher precisa do mapa astral? Eu acredito que todos nós precisamos de um mapa astral, homem e mulher. Não é que a gente precisa, mas a gente busca, a nossa essência busca autoconhecimento. Então, não é que eu vou lhe convencer. Eu sei que você sente falta e você busca por autoconhecimento. E o mapa astral é um plus do nosso autoconhecimento. A gente leu a sua roda zodiacal, são 12 questões, 12 áreas da sua vida que pode lhe trazer nitidez, pode lhe trazer luz para alguma questão, algum problema, alguma dúvida que você queira. Então, é autoconhecimento. Nosso ser busca se conhecer, né? Aquelas perguntas básicas. O que eu vim fazer aqui? Por que isso acontece na minha vida? Porque todos os anos eu tenho um mês de baixa. Por que eu estou no meu inferno astral? Qual a minha dificuldade com o meu filho, nas minhas relações? Por que as minhas finanças são assim desde sempre? Por que eu sou boa nessa questão e nessa outra não? A gente transparece algo, mas no fundo, só você e sua terapeuta sabem o que você sente, né? Então, tudo é autoconhecimento. E o mapa astral é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Até na massagem, quando eu sento com a pessoa, converso um pouquinho antes para saber como ela está sentindo, eu pergunto o sol da pessoa, né? O signo dela e o ascendente, porque muitas vezes dá para perceber como ela tá chegando através do signo dela. Você fez isso nos bastidores aí. É interessante isso, né, Samara? Porque a gente também fala tanto aquele propósito de autoconhecimento, gestão de carreira, né? E a gente nunca falou nessa perspectiva, né? Não, pois é. Do espiritual, né? Exato. Da alma, né? E a gente tem discutido muito isso, a questão da inteligência espiritual nesse momento, né? Assim, os grandes líderes mundiais estão discutindo a importância de ter a inteligência de alma, né? Para a carreira, né? Então, acho que quando você traz a questão do mapa astral como esse check-out aí, né? De vida, né? Pregressa com olhar no futuro. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. E aí, como Brenda é uma empreendedora, né, a gente já recomenda que todo mundo possa seguir o @pretabrenda, né, para que possa também conhecer o trabalho dela e, de repente, poder desenvolver aí esse mapa astral para poder ter essa percepção de se sua carreira está sendo, se você está empreendendo no lugar certo, se seu lugar é ali, né, se você veio para o mundo para aquele propósito, né, para aquilo que você faz. Exato. Acho que a gente está sempre buscando ferramentas, né, o tempo inteiro, para explicar coisas que estão dentro da gente.
né? É interessante, todas as questões de oráculos, né? Os oráculos, que são os tarôs, as runas, os búzios, os oráculos são essas formas, né, que a gente tem aí ao longo da história de se comunicar com algo que não é material. E eu, uma vez, conversando com um professor, nem é aqui do Brasil, é americano, e ele estava estudando justamente búzios, né? Ele estava estudando ali, ele é um estudioso dessas coisas todas, junguiano, enfim, estava estudando búzios. E aí ele falando, era uma palestra dele, depois a gente foi tomar um café, e aí ele falou sobre essa ideia de que o oráculo te conecta com algo de fora. E você trouxe isso logo no começo da sua fala. E ele disse, na verdade, o oráculo te conecta com você por dentro, né? A ideia de inconsciente coletivo, que é a ideia de que você faz parte de um inconsciente maior, mas é você, é a sua individualidade que está ali pertencente a esse todo, né? Então, na verdade, é uma forma de você se conectar, não é com o fantasma, é com você mesmo, né? Exatamente, esse é o profundo, né? E que, às vezes, se torna fantasma. Tem aquele filme, eu não vou lembrar agora o nome, Nós Outros, alguma coisa assim, Os Outros, acho que é uma casa assombrada e as pessoas são assombradas e, na verdade, eles próprios são os fantasmas, né? Spoiler aí para quem não viu. Mas, enfim, às vezes nós somos os fantasmas de nós mesmos, né? Então, quando você fala assim, o mapa astral, ele é um mapa do tesouro, né? E onde é que está esse tesouro? Não está fora, não é aquele baú cheio de ouro que a gente vai encontrar depois do arco-íris, não é a grande promoção, essas coisas são elementos que fazem parte, mas o ouro mesmo tá aqui dentro, né? E precisa, as pessoas... Eu fico pensando sobre mulheres que decidem empreender, elas já partem de um pressuposto que elas vão precisar ter muita força para derrubar alguns obstáculos. E quando você trabalha com o corpo foi o primeiro elemento. Eu não vou saber usar a palavra, mas foi o primeiro elemento de dominação das mulheres, foi pela via do corpo, né? Seja pela via do corpo para procriação, seja pela via do corpo para o ensimesmamento, o encarceramento e tirar essa mulher do espaço público, mas a via do corpo foi muito forte historicamente. Todos os estudos históricos, quando a gente vai falar sobre as vias de encarceramento da mulher, o corpo foi uma delas, né? As violações sexuais, enfim, uma série de coisas. E agora, mais recentemente, pela questão dos padrões, né? Então, você tem que ser assim, você tem que ser magro, você tem que ter perna assim, tem que ter isso. Então, o corpo feminino, ele é muito dominado, né? Sempre. Você sente, quando você está trabalhando com essas mulheres, você sente que elas evoluem nessa possibilidade de libertação a partir desse trabalho com esse corpo? Com certeza, e voltando tudo para autoconhecimento. Quando você se dá a possibilidade, você percebe que você está estagnada. Você não quer continuar assim. Então, você vai buscar as perguntas que estão dentro de você. E a gente pode começar trabalhando isso com o mapa astral, certo? Então, o mapa astral é o diálogo. Eu vou falar com você, por exemplo, como você se comunica. Como você trabalha com o seu dinheiro, como você ganha dinheiro, como você gasta seu dinheiro. Então, eu vou passar por 12 fases. Logo após disso, a gente pode acessar o corpo, através da massagem. E muitas mulheres não estão, assim, infelizmente, traumatizadas com o corpo, por outros acessos, até chegar na massagem, até chegar numa situação de que você libertar, de você confiar no outro, na outra pessoa, para tocar o seu corpo, a gente precisa de muito diálogo e muita construção, né? Então, eu não atendo uma pessoa sem antes conversar com ela, no mínimo 15, 20 minutos, e olhar no olho dela e sentir que eu estou construindo uma base de minimamente de confiança, até ela se sentir um pouco segura para deitar na maca. Por vezes eu já fiz atendimento de massagem tântrica que eu disse,
Hoje, a gente vai ficar aqui no olho, a gente vai ficar na nossa conversa, a gente vai ficar na respiração. Para até a gente ir construindo os pilares de honra, de intimidade, para você se sentir segura, né? A gente já leva muito pro corpo, assim, mas antes a gente precisa, muitas vezes, dar uma resinha, sabe? Uhum. Chegar nesse corpo, então, não é tão simples, né? Não é quanto parece, não é quanto o que as pessoas pensam, não é. Que tá muito, a gente tá muito somatizado, né? Muito traumatizado, infelizmente. Brenda, eu vou pedir licença para o nosso bate-papo incrível para falar dos nossos apoiadores, né? Que são empresas incríveis, que também apoiam a Conexão Mulheres Criativas, esses projetos de multiplataformas. E a gente tem como apoiador o Sistema Fierno, o Instituto de Radiologia, o Empodera Academy, a Clínica Harmony Harris, o Boticário, o Caves Priorato. E como patrocinadores, a gente tem um grupo de patrocinadores muito importantes para que esse projeto possa trazer mulheres como Brenda para essa discussão tão rica para a vida de outras mulheres. O Governo do Estado, através da Fundação José Augusto, o Programa Cultural Câmara Cascudo, a Esterbom, a Prefeitura do Natal, através da Lei de Jamal Maranhão, Unimed Natal e o Consórcio Eldorado. Brenda, a gente está se encaminhando para o nosso momento final já do nosso bate-papo. Pois sim, que gente. Pena. Estou muito Você falou, conectada. quando você falou sobre as empresários, as sociedades, a Casa 7 no nosso mapa astral fala desse lugar, de sociedades e parcerias profundas. Então, eu falo muito assim, como seria interessante e importante a gente fazer um mapa astral quando a gente fosse entrar na faculdade, por exemplo. Quando a gente quisesse trocar de carreira. Porque a Casa 7 fala das nossas sociedades, a Casa 6 fala do nosso trabalho. Então, imagina que você gosta de se comunicar, só que você está presa no funcionarismo público, que você só trabalha com burocracia. E aí, se você souber, se você fizer trabalhar o seu autoconhecimento, fizer o seu mapa astral, você consegue destravar esse lugar e ter minimamente uma certeza de que é isso mesmo que você quer. É mais uma forma de fazer a gente se conectar com o propósito, né? E o propósito, aquele que Samela falou muito bem num último evento que participamos juntas, quando você faz o que você faz bem, quando você faz o que o mundo precisa, e quando você faz o que ele remunera dignamente, né? Ali está o seu propósito, né? Mas se isso ainda tiver conexão com a sua alma, a gente tem que colocar mais um círculo, né? Naquele eu acho diagrama, que especialmente o que vibra a sua alma. Porque eu digo pra você, eu era muito nova, né? Eu ganhava muito bem trabalhando com a minha irmã, mas não vibrava a minha alma. Eu não queria trabalhar com a administração puramente. Eu queria ajudar as pessoas de uma outra forma. E isso eu faço com as terapias, com o mapa astral, com a massagem, com o yoga. Ensinar você a respirar e entender que você pode modificar o seu estado mental através da sua respiração, do seu templo, do seu corpo, que está em você. Você só precisa de direcionamentos. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer profundamente a sua vinda aqui. Pelo Conexão e individualmente, eu acho que foi muito bom estar aqui, né? Foi muito bom só em ouvir e aí você vai se modulando aqui. É impressionante, de fato. Parabéns pelo trabalho que você faz. Ele é, sem dúvida nenhuma, algo que ajuda, não tenho dúvida, as mulheres. Mas eu acho que vai para além. Eu acho que quando a gente ajuda alguém, a gente não está ajudando só uma pessoa, né? A gente está ajudando uma cadeia que está ali em volta. Então, parabéns por esse trabalho. E eu quero marcar minha consulta. Já queremos uma astral de Preta Brenda. Exatamente. Obrigada, querida. Vamos marcar. Eu que agradeço por essa oportunidade. Vamos se cuidar, né? Isso. Não adianta só trabalhar, que é só a Casa 6. A gente tem todas as outras casas para cuidar do nosso mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Muito bom. Muito bom. Muito Vamos obrigada. cuidar dessa jornada aqui nessa terra. É.